Greetings, dear ones. I'm Cryo ברכות יקרים, אני קריון. of Magnetic Circuit. Saudações, meus queridos. Sou Cryan, do Serviço Magnético. Some of you have not seen this before. Alguns de vós nunca viram isto ao vivo. My partner has been speaking for an hour. O meu parceiro tem estado a falar há cerca de 1 hora. E é a mesma voz agora que escutam aqui. Those who come Aqueles que vêm em dúvida dirão: the same energy. é a mesma energia. מטילים ספק יגידו, זאת האנרגיה. Did you know that free choice is like Sabiam que a liberdade de escolha, como o ouro, shines, é brilhante como o sol allows every single human to make e permite que cada ser humano decida por si próprio, without judgment, sem julgamento, no penalty. sem qualquer tipo de castigo. Trata-se de algo muito belo. It allows for those Permite que aqueles que quiserem acreditem ou não, who wish to feel the mas para aqueles que quiserem sentir a energia, is here. é lá aqui. I know who's here. Eu sei quem aqui está. I know what some of you have been through. Eu sei o que alguns de vós já passaram. Eu sei o que alguns de vós fazem e Beautiful secrets. há segredos muito belos aqui. Some of you have kept. Alguns que vocês têm vindo a guardar desde há muito tempo. Did you know that God loves you so much? Sabiam que Deus vos ama tanto que vocês nunca estão sozinhos? You know that the Creator Sabiam que o Criador do Universo יודעים שהבורא של העולם is small enough to fit in your body, é suficientemente pequeno para caber dentro do vosso corpo, to care about you? para querer saber de cada um de vós? I speak mostly to Eu falo sobretudo para esta plateia israelita. partner brings O meu parceiro traz-me uma vez mais what I've called aquilo que eu chamo de a place where it comes together or flies apart. מקום שיבוא ביחד a encruzilhada, o sítio onde tudo tende para I want to talk to you a cooperação ou para se desmoronar. E não foi isso que aconteceu. Eu quero falar-vos da vossa história. the title of this chapter. E tem a ver com o título desta canalização. Evolution. Será que a evolução humana é possível? Is there an example Será que há um exemplo of how human beings can evolve in their consciousness? de como os seres humanos conseguem evoluir na sua consciência? Or is it always the same? Ou será que é sempre a mesma coisa? Será que se mantém sempre tudo igual? E não há sítio nenhum melhor Right here, do que aqui mesmo para falar sobre esse tema, live in your history. porque isso está vivo na vossa história. Tel Aviv is a modern Tel Aviv é uma sociedade moderna. got everything that anyone Tem has. tudo aquilo que todas as pessoas podem querer. It is very modern. Trata-se realmente de uma cidade muito moderna, atualizada, Got some of the best doctors on the planet. avançada. Vocês têm alguns dos melhores médicos do planeta aqui, alguma da física mais avançada do planeta aqui. Universities here. Há universidades neste lugar, neste pequeno país, que não ficam atrás de qualquer outra, em qualquer outro lugar. What do you think it is? E o que é que vocês pensam acerca da vossa própria história? Story after story you've been told. סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. Muitas histórias têm sido contadas acerca daquilo que realmente aconteceu quando saíram do Egito. Some of you were there, but that is in Alguns estavam lá, pois isso faz parte das vossas vidas passadas israelita, quando vocês eram os escravos israelitas. the history is such a great story. It goes all over the world. ההיסטוריה זה סיפור E a história é algo de grandioso que se repete por todo o mundo, em que se contava a história dos escravos do faraó, os israelitas. Partiram em preparação para encontrarem a terra prometida. You were given the story. E quando vos contaram a história, o que é que vocês sentiram, pensaram? Há muitas camadas de espiritualidade neste lugar. There are many cultures Há muitas culturas e línguas neste lugar.
Então, o que é que vocês acham? Pensam talvez que todas essas histórias acerca dos milagres que aconteceram nessa altura, será que aconteceram realmente? Será que o faraó estava realmente impressionado com essa busca que fez com que ele deixasse partir os israelitas? Ou será que houve realmente as pragas de que se falam? Será que a água se transformou em sangue? Será que houve realmente uma batalha? Será que tudo isso é uma metáfora e que são apenas factos de uma história interessante? E há realmente académicos que afirmam que nada disso terá acontecido dessa forma, porque há realmente uma explicação 3D para os vários aspectos. E, no entanto, é inegável que existe uma realidade que é impossível de negar, em que toda uma civilização de escravos, cansados e a morrer, afastaram-se dos exércitos do faraó. Simplesmente voltaram as costas e caminharam no sentido oposto. E podem dizer aquilo que quiserem acerca do que poderá ter sido a causa de tudo isso. Mas é possível que tudo aquilo que leram acerca disto tenha sido verdade. Esse é o tipo de história que tem a ver com Deus nas vossas vidas de uma forma muito profunda. E esta é a altura em que o Deus Uno começou a ser mostrado ao planeta. A história tem tudo a ver com esse Deus único. E o que esse Deus Uno fez permitiu o êxodo. E toda uma cultura exausta, uma civilização cansada, voltou as costas e caminhou na direção oposta do exército do faraó. Não foi coincidente. Nada disto. Será que o mar realmente se abriu? Muitos dirão, não, isso é apenas uma metáfora. O Mar Vermelho, na altura, chamava-se o Mar dos Limos e havia uma ponte que atravessava esse mar e os israelitas atravessaram-na. E os exércitos do faraó disseram, dá demasiado trabalho ir atrás deles. Não foi assim que aconteceu. Os milagres que realmente vos ensinaram acerca do que aconteceu na altura têm a ver com a linhagem que vocês herdaram. E as coisas aconteceram como foram descritas. E quando vocês chegaram ao outro lado desse mar, sendo que o Egito vos permitiu fugir, algo de estranho aconteceu. Vocês não foram para a Terra Prometida. E já falámos acerca disto antes. Em vez disso, acabaram por viver no deserto ao longo de 40 anos. E o que tem de especial este número, 40 anos? Porquê 40? E porquê que esta cultura, esta civilização haveria de caminhar em círculos ao longo de 40 anos? Muitos dirão também isso é uma metáfora. Provavelmente não foi bem assim que aconteceu. Porque o líder sabia onde estava a Terra Prometida. Não se trata de algo misterioso. E nem sequer esse líder foi para a Terra Prometida ao longo de 40 anos a caminharem em círculos. Será que foi isso que aconteceu realmente? Foi, efetivamente. E digo-vos porquê agora. E já vos contei esta história ao longo de 28 anos. Alguns ouviram-na, outros não.
40 anos era 40 שנה זה הממוצע החיים. a esperança de vida média de um israelita. That's all you lasted. Vocês só viviam vidas com 40 anos devido ao trabalho duro que cansava o corpo. Vidas de 40 anos. E ao longo desses 40 anos, desaparecia toda uma geração, caminhando em círculos. E a razão pela qual isso sucedeu foi porque não é possível pegar uma consciência antiga de escravatura, de desmerecimento, e levá-la para a luz, que é a Terra Prometida. Era necessário que houvesse uma nova geração, jovem, sendo que a geração anterior, mais velha, desaparecia, incluindo Moisés. É tão profundo quanto isso, esta mudança de consciência. Ela evoluiu e o planeta estava então preparado para novos conceitos. Um Deus uno. Foi isso que vocês trouxeram ao planeta. Esse é o vosso legado. É isso que vocês são. E é fácil de estar aqui em Tel Aviv, nesta era moderna, e questionarmos-nos acerca do que realmente terá acontecido. Será que aconteceram outras coisas também? Todas elas. Tudo aquilo que vos contaram. E eis-vos aqui nessa terra prometida, em círculos uma vez mais. Meus queridos, o resto deste planeta já sanou tantas feridas, curou-se tanta coisa que era difícil de curar e ultrapassar. Os inimigos da Segunda Guerra Mundial, as coisas que ocorreram com tantas culturas, as atrocidades, o Holocausto. Hoje em dia há um processo de cura em todas essas nações, sendo que muitos desses países hoje em dia são melhores amigos e interagem até comercialmente uns com os outros. Mas não foi o caso aqui, porque vocês estão a caminhar em círculos. Já alguma vez vocês se questionaram acerca de tudo isto? 2012 trouxe muitas mudanças e está na altura de pararem de caminhar em círculos. Chegou o momento de pararem esses 70 anos de caminhar em círculos. Porque, sabem, há toda uma nova terra prometida. E uma vez mais, serão os israelitas a liderar o caminho, a mostrar o caminho. E essa terra prometida tem um nome. Chama-se a Nova Jerusalém. Chama-se a luz da cidade na colina. Chama-se paz em lugares onde até aqui a paz seria impossível, com elementos inesperados que estão para vir, paradigmas que nunca foram experimentados, tentados sequer, ideias que parecerão radicais, em que ambos os lados terão de concordar em coisas que nunca teriam concordado anteriormente, com uma liderança que fará sentido. Essa é a terra prometida. É isso que vocês estão aqui a fazer. Deixem que sejam os jovens a liderar, a mostrar o caminho, porque são eles que irão começar a dizer a seguinte frase: nós já não queremos que a história determine o nosso futuro. E a pergunta é sempre: mas quando? Brian, quanto tempo vai demorar? 2012 foi realmente o ponto de viragem. E esta é a profecia dos antigos. 2013 foi o ano da recalibração. Assim, tudo isto começou apenas em 2014.
Vocês não estão neste processo nem sequer há 4 anos. E a vossa consciência tem então apenas 4 anos de idade. Já alguma vez conheceram uma criança de 4 anos? Ou seja, terão de passar por algum tempo ainda. Mas pelo menos já pararam de andar em círculos. O círculo abrandou e a visão está agora a começar a apontar o caminho. Alguns irão escolher trilhar esse percurso e outros não, mas a visão será muito nítida. O que acontecer aqui, neste lugar, irá mudar o planeta. É aí que vocês estão. É por isso que o meu parceiro está aqui. Meus queridos, é difícil esperar. Quando muitos de vós esperaram vidas inteiras. Mas não quer dizer que as coisas não irão acontecer. Estejam atentos aos elementos inesperados. Estejam atentos a coisas que irão acontecer que nunca teriam acontecido neste lugar. E não estou a falar de terror. Estou a falar de coisas a mudarem de formas que vocês nunca ponderaram. E isso já começou a acontecer noutros lugares do planeta, neste momento. Coisas que estão distantes de vós terão um impacto direto neste lugar. Esse impacto será o suficiente para mudar todo um paradigma. Não uma guerra, uma mudança de paradigma. Será o que vos conduzirá a toda uma nova terra prometida. Esta poderá ser uma mensagem confusa, dirão. Que mensagem confusa, Cryon? Parece que não nos contaste muita coisa hoje. A sério? Eu disse-vos que é o fim de caminhar em círculos. De uma situação que sempre foi circular e travada. Acreditam nisso? Aqueles que conseguirem integrar esta mensagem e vivê-la e acreditar nela serão aqueles que irão mudar as coisas neste lugar. E aqueles que não acreditarem nesta mensagem e que possam dizer que isto é tudo um disparate, serão aqueles que terão a tendência a manter as coisas tal como estão. E entre estas polaridades, a luz irá vencer. Eu volto mais tarde. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon ברכות יקרים, אני קריון, of Magnetic Service. מהשירות המגנטי. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Can you tell there's an entourage here? האם אתם יכולים לראות שיש פה פמליה? This Conseguem sentir que está aqui toda uma comitiva? הפמליה הזאת שונה. E esta comitiva em particular é diferente da maioria das comitivas. אנחנו מדברים הרבה על פמליה. Falamos de uma comitiva com frequência if you had any idea e é sempre diferente. אם היה לכם מושג איזה חיים בחדר הזה. Se vocês tivessem sequer uma pequena ideia da vida que existe aqui nesta sala, da vossa perspectiva, vida é algo que é experienciado como seres humanos, עצים, דשא, ou animais, ou árvores, plantas. A definição que têm de vida é limitada. that's another definition. Is Será que Deus está vivo? Essa é outra definição, não é? so much life. יקרים מסביבכם, Meus queridos, em vosso redor, neste momento existe tanta vida. Right now, in this place, your ancestors כרגע,
Agora mesmo, neste lugar, os vossos antepassados estão aqui também. Eles chegam até vós. E eu pergunto-vos, vós que falam hebraico, alguma vez se sentaram à mesa com uma cadeira vazia, reservando lugar para alguém? E se eu vos dissesse que essa cadeira é efetivamente ocupada? Se eu vos dissesse que outros mestres estão aqui conosco também? E se eu dissesse que a história da vossa linhagem está toda aqui? Vocês diriam, isso é extraordinário, seria um bocadinho difícil de acreditar, Ryan. E se eu vos dissesse que vocês têm-nos convosco, dentro de vós? E a razão por que eles estão aqui é porque vocês estão aqui também. Não é que se trate de uma situação extraordinária, porque eles estão sempre convosco. E a grande mudança neste planeta fez com que isso possa acontecer. O regresso, o retorno de tantos que esperavam, agora aconteceu. Embora estejam presentes de uma forma diferente daquela que talvez esperassem, pois encontram-se numa dimensão próxima de vós, mas não necessariamente de uma forma que faça com que vocês possam olhar para os seus rostos, mas vocês podem senti-los. E se os sentem. Aqueles que vocês perderam e amaram, eles estão aqui. Conseguem senti-los? Este é um convite, meus queridos, para que possam senti-lo. Saiam das caixas em que se encontram e que trouxeram convosco. Nem que seja só por 10 minutos. Posicionem-se de forma diferente daquela em que chegaram, sem julgamento, talvez, acerca do que possa estar a ocorrer aqui. De forma a estarem juntos com outros que pensam da mesma forma. Eu gostaria de falar acerca da integração da fonte criadora. E a comitiva está a escutar. Poderíamos dizer que é a própria comitiva que está a pressionar para que seja transmitida esta mensagem, que se destina fundamentalmente àqueles que estão diante de mim, nesta plateia, embora haja muitos que irão escutar a mensagem mais tarde, mas esta parte da mensagem é especialmente dirigida àqueles que estão aqui na sala. Eu pergunto, Deus é muito grande para cada um de vós, à medida que estão aqui sentados, ou que aqueles que escutam mais tarde e que depois partem no avião, pelo ar? Onde é que se encontra Deus em todos esses momentos? O que é que vos disseram? Será que Deus está num lugar em particular? Ou será que não é bem assim? Meus queridos, nós já dissemos muitas vezes que Deus não é humano, que não se encontra num lugar em particular, pois está em toda a parte em simultâneo. Esse é um atributo multidimensional. E essa é a beleza de Deus. E também dissemos que a vossa alma é única. E que há vida um pouco por toda a galáxia. Mas este planeta é realmente muito especial. Tem um atributo único. Vocês têm Deus dentro de vós. A vossa alma é eterna. E isso não é necessariamente o que acontece noutros lugares. Vocês já estiveram aqui antes. E quando tudo estiver acabado neste planeta, tudo tiver sido realizado, a vossa alma irá ainda existir, estará viva. A alma é o âmago de quem vocês realmente são. Quando vocês se questionam sobre quem são realmente, a vossa alma é aquela que esteve sempre convosco ao longo de muitas gerações. É também o vosso melhor amigo.
conectada, ligada a Deus. Poderiam dizer que têm uma parte do Criador dentro de vós. Talvez seja por isso que amam Deus da forma que amam. Vocês sentem-no porque faz parte de vós. E a mudança de paradigmas, os sistemas de crenças, está realmente agora a ocorrer no planeta. Está a começar a entrar numa fase de maturidade em que deixam de ver Deus como uma figura externa, exterior a vós, compreendendo que Ele existe dentro. E não é que haja algo de errado em orar e atribuir a Deus a graça e toda a sua glória, desde que compreendam também que Deus existe igualmente dentro de vós. Essa é a mensagem, que é mais esotérica, aqui no dia de hoje. E se assim for, então isso quer dizer que terão de começar a integrar Deus com todas as outras coisas. E se Deus existe dentro de vós, onde é que Ele está? É impossível dizer onde, pois existe de forma integrada com todo o resto. Sabiam que vocês também fazem parte das estrelas? Estão nesse processo de integração com as estrelas? Alguma vez estiveram a sós, fora, longe das cidades, no deserto, talvez, olhando para o céu? Se observarem a Via Láctea, irão ver bilhões, milhares de milhões de estrelas. Será que alguma vez olharam para o céu e disseram, de alguma forma, eu sei que isto faz parte de mim? Trata-se mais do que apenas uma contemplação. Trata-se de uma emoção, de um sentimento de que pertencem aqui. E isso acontece porque vocês existem numa aliança com o Criador que criou essas estrelas. Vocês existem numa aliança com todo o universo, com as estrelas e com os materiais com que foram construídas. Vocês pertencem aqui. Não é por acaso. Vocês estão vivos. Israelitas, agora, nesta fase, vocês realmente pertencem aqui. E alguns de vós irão reverberar com esta mensagem e outros não. É um convite a que expandam essa conexão a todas as coisas. E não muito distante deste lugar, podem estar no meio da natureza. E será que alguma vez estiveram no campo, no meio da natureza, e sentiram que faziam parte daquele chão, daquelas plantas? Será que alguma vez contemplaram o horizonte, a beleza deste lugar? E será que se questionaram sobre o facto deste lugar ter uma personalidade própria? Será que a Terra vos conhece? Ela conhece-vos, efetivamente. A Mãe Terra sabe quem vocês são. Vocês fazem parte dela. Quantas vezes é que já dissemos isso? Até mesmo nas últimas semanas. A aliança que têm com a Terra é a razão pela qual se mantêm vivos. Vocês expiram dióxido de carbono e inspiram oxigênio, que vos dá a Terra. Vocês acham que tudo isso acontece por acaso? Que haja essa simbiose entre a vida, a vossa vida e as plantas? Tudo isto está aqui para vos apoiar. Onde é que obtêm os vossos alimentos? Da Terra. Será possível então que a Terra é mais do que simplesmente algo que existe? Será que é apenas uma coisa ou será possível que vos conhece? Essa é a expansão de que falamos.
das estrelas até a terra, e todas as coisas entre ambos. E o que é que existe entre ambas as coisas? Todos os componentes da vossa biologia, cada parte da vossa consciência. Quando vocês cantam uma canção, dão-se conta de que também isso faz parte de Deus? As vossas criações, a vossa intuição, tudo isso faz parte do Criador. Vocês não estão sozinhos aqui, meus queridos. Não são apenas um pedaço de biologia a caminhar, a passear-se pela Terra. Gostaria que se lembrassem da seguinte frase: Deus sabe quem vocês são, conhecidos por Deus. Vocês são. E hoje à noite, antes de deitarem, talvez possam olhar para o céu, repetindo esse conceito: Deus sabe quem eu sou. Como é que isso vos faz sentir? Esse é um novo paradigma para muitos de vós. Meus queridos, não estou a falar de um sistema espiritual em particular, estou a falar de algo muito real. Isto é uma realidade que eu peço que vocês vejam. Não é algo que esteja rodeado de uma doutrina, nem tampouco é uma ideologia que exige que vocês façam ou não façam, seja o que for. É algo que faz sentido, espiritual, senso comum. Todos vós, com tantos outros à vossa volta, fazem parte de tudo o que é, tudo o que existe. E se começarem a acreditar nisso, algumas coisas irão começar a acontecer. Sendo que se darão conta também que a vossa consciência, a vossa mente, o vosso coração também não existem de forma isolada. Não estão sozinhos. Vocês fazem parte de tudo. E isso quer dizer que as coisas que vos preocupam têm soluções. Realmente, há soluções para tudo. Vocês existem conectados entre todas as coisas. E já falámos acerca de sincronicidades e falámos acerca de algo que chamamos de o campo. Até a física sabe quem vocês são. Até os químicos do vosso corpo respondem à vossa consciência. Será que isto é informação nova? Eu sei que muitos estão aqui nesta plateia como facilitadores de cura. Eu sei quem aqui está. Será que eu posso pausar um momento para dizer obrigado por tudo aquilo que fazem neste lugar? Por vezes, este é um lugar difícil para se poder manter firme na luz. Sabiam que vocês são especialistas nessa atividade? Alguma vez pensaram nisso? Especialistas em manterem firme a luz neste lugar. Aqueles que ancoram aqui a luz. E para o fazerem, têm de sentir que estão aliados com tanto mais do que existe aqui, não é? E a preocupação é algo que o ser humano tende a fazer, preocupar-se. O ser humano que não se dá conta que existe de forma integrada com a fonte criadora. A preocupação é algo que o ser humano aprendeu porque não sentem que têm qualquer tipo de controle sobre seja o que for. Mas não é o caso. Vocês têm total controle sobre muita coisa e até se calhar sobre tudo o que acontece aqui. Vocês têm controle sobre o vosso corpo, completamente. E já falámos acerca disso antes. Tantos de vós compreendem os princípios da homeopatia. A homeopatia é simplesmente um sinal que é subtil, enviado, emitido ao corpo. Trata-se de um sinal que vocês transmitem ao vosso corpo, informando do que pretendem. E funciona.
המדע אומר, הומאופתיה לא יכולה A ciência diz que a homeopatia não pode funcionar, Sure to make any kind of chemical reaction. אין מספיק que não há בשביל princípio ativo suficientemente forte em quantidade suficiente para fazer funcionar. אבל איכשהו הגוף יודע, Mas de alguma forma o corpo sabe aquilo que pretendem que ele faça. ההילר יושב לפני E o facilitador de cura vê-se diante de um ser humano que precisa, que procura de equilíbrio. יש הרבה תהליכים שצריך לאזן, E há muitos processos segundo os quais podem ajudar a pessoa a atingir esse equilíbrio, mas de alguma forma o corpo sente, pressente que está diante de um facilitador de cura. Meus queridos, nesta nova energia, a luz é atraente para toda a luz restante e a escuridão desaparece quando a luz está presente. הגוף האנושי רוצה O corpo humano tende para o equilíbrio, לעולם pretende atingir sempre o equilíbrio e nunca houve um momento If you're here, are you experiencing something? tão benevolente para os facilitadores de cura, e aqueles que estão aqui, que são facilitadores de cura, poderão dizer se estão a sentir, a experienciar algo ao nível da cura que é novo. E se não estiverem a experienciá-lo, então deixamos aqui o convite para que o façam. Os processos que utilizavam até aqui ou que aprenderam poderão até ser muito mais grandiosos do que julgam. ויש פה הזמנה להרחיב אותו. O convite que deixamos é que expandam esse conhecimento. Eu sei quem está aqui. כן, כרגע. Eu estou a falar especificamente com alguns de vós aqui na sala. נתחיל משהו. Talvez esteja na hora de começarem algo de novo. Algo que ponderaram durante muito tempo. Eu sei quem está aqui. Essas ideias irão cair em solo fértil אפשרי באנרגיה הישנה. e ganhar raízes. E poderão vir de um sítio que não tem velha energia. אחרים בעיר שלכם, Who may surprise you. E há outros na vossa cidade They may surprise que you because poderão vir a surpreender-vos. time Poderão surpreender-vos porque פעם הראשונה הם מוכנים pela primeira vez irão estar disponíveis a ouvir e experienciar aquilo que vocês têm para oferecer. מושך. O equilíbrio é algo de muito atraente. yelling going on. אולי התרגלתם להרבה צעקות, Maybe they're Talvez até aqui tenham gritado bastante, repetido as mesmas palavras, vezes sem conta. Talvez até estejam habituados a ter de comunicar assim. עכשיו הייתם מפסיקים להשתתף בזה, E se deixassem de participar nesse tipo de dinâmicas? ובמקום זה תמיד לשמור על איזון. Em vez disso, can you find darkness with sweetness? האם תוכלו להילחם poderão permanecer naquilo que sempre tiveram, no equilíbrio. Será que é possível combater a escuridão com doçura? It actually is very Sim, זה מאוד חדש. isso é algo novo. attitude you have Aliás, isso é muito novo. בגישה הזאת של Nessa atitude que vocês creates balance in others. nutrem de equilíbrio, It's almost like it's catchy. It's almost like those proporciona-se o equilíbrio nos restantes, nos demais, porque é quase como se essa benevolência fosse contagiosa. É como se as pessoas em vosso redor se permitissem תמיד הדרך היחידה. ficar nesse mesmo estado. E as coisas não aconteceram sempre dessa forma. What about fear? מה לגבי פחד? Trata-se de algo novo. Fear will stop light E o medo? ידעתם שפחד עוצר Sabiam que o medo because the human makes the é um travão da luz? שהאדם בוחר. Porque o ser humano faz a escolha and if you're in fear, very little can de experienciar o medo. ואם אתה פוחד, E se viverem no medo, it is beautiful or joyful. não permitem que muita da luz vos repasse. Não permitem então experienciar alegria, beleza, equilíbrio. Sendo que o medo pode simplesmente desmoronar-se diante dos vossos olhos. Eu sei quem aqui está. לוותר על הפחד. E se estivesse na hora de abandonarem os medos? האנשים שהפחד Há 4 pessoas em particular que são completamente dominadas pelo medo. Talvez não soubessem que esse era o processo. Pensem bem nisso. Porque será que se mantêm reféns do medo? Porque זה אישי. receiam coisas ou porque אני לא מדבר על הצער, congelam com esse medo? אני מדבר על
Esta é uma mensagem muito pessoal. Não estou a falar das circunstâncias em particular, estou a falar da relação que têm com a vida. O que será que vocês temem? O que é que tiveram sempre medo de fazer? Que não permite que vocês avancem? Estou agora a dirigir-me a outra pessoa em particular. Eu posso dizer-vos que o equilíbrio remete tudo isso para o sítio certo, porque vocês estão em aliança com o Criador. Vocês existem num todo. Estão ligados às estrelas, ao pó da terra e a todas as coisas. E este é o convite que deixamos aqui. Que saiam da sala diferente de quando chegaram. Esta é uma mensagem que distribuímos por todo o planeta. E, no entanto, ainda é uma mensagem nova para muitos. É a mensagem que gostaria de deixar convosco aqui, israelitas. Vocês são tão maiores do que julgam. E há mais luz aqui do que vocês possam imaginar. Pensem bem nisso. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon, Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Estou Cryon, do Serviço Magnético. I recognize the group. Eu reconheço este grupo. Some of the old souls are back Algumas das almas antigas estão de volta, just a few hours ago. desde algumas horas atrás. Dear ones, I sit in a Meus queridos, eu encontro-me num local muito histórico to give a message that I e deixo uma mensagem que já distribuí por outros lugares, mas nunca aqui. This one is literally about your lineage. E é uma mensagem que tem diretamente a ver com a vossa linhagem Something that's known. e com algo que é conhecido um pouco por toda a parte. Como é que eu posso começar a falar sobre isto? Uma vez mais, eu volto a falar na comitiva. E esta comitiva, meus queridos, é a comitiva que pertence a cada um de vós. Alguns de vós conseguem senti-la, sentir a energia da comitiva aqui. E eu queria falar acerca de algo tão especial. Dear ones, the premise of my teaching Meus queridos, a premissa daquilo que eu ensino é que realmente há uma parte do Criador que existe dentro de vós. is monotheistic, Este Deus monoteísta, o Criador do Universo, one is the essence of aquele que é a essência do amor, de todas as coisas, tem parte de si dentro do ser humano. Essa é a história da criação, a vossa alma. There are many spiritual systems who have identified E há muitos sistemas espirituais que identificaram tudo isto, muitos nomes que são atribuídos. Muitos chamam-lhe de o Eu Superior, como se fosse um reconhecimento de que existe uma parte de vós que está para além daquilo que é o mais imediato que conhecem. Acreditam nisso? Essa é a primeira pergunta. is this something that is just spiritual? Será que isto é apenas uma conversa espiritual? Ou será que, para além das palavras, é algo que vocês sabem ser verdade? Será possível que cada ser humano possa ser detentor de tudo isso? Será que uma parte de todo o ser humano é tão espiritual, tão mais do que possam imaginar? É possível e essa é a verdade. E, no entanto, ainda há tantos que dizem
Eu nunca vi nada disso. Nunca vi provas disso. Há quem nunca tenha experienciado nada que os faça acreditar. E, meus queridos, há algo que se chama o véu. E é precisamente aquilo que tende a separar a lógica 3D do ser humano da sua multidimensionalidade, da multidimensionalidade de Deus. Acreditam que há uma parte de cada um de vós que existe do outro lado do véu? E que, no entanto, vocês têm-no convosco, no vosso corpo atual? A vossa cultura ensinou-vos a olhar para fora de vós próprios, para o céu, à procura de Deus, e o ser humano contempla sempre Deus, algures, num lugar distante. E tal como dissemos antes, o novo paradigma tem a ver com reposicionar Deus, tirando-o de algures, longe, distante do ser humano e começando a contemplá-lo dentro de vós próprios. Como é que vocês o podem sentir? Como é que podem saber que isso é verdade? Em que é que tudo isto é real? E há muitos que dizem, como é que eu posso tocar nesse Deus se ele existe dentro de mim? Não é muito difícil. Meus queridos, é algo que se revela nos momentos mais ternos. O facto de vocês nunca poderem estar sozinhos faz com que, se vocês estiverem em silêncio, sentados a contemplar, que possa haver algo maior dentro de vós. Então, experienciam aquilo que tem sido a fonte de tanta inspiração, de música, de poesia. Conseguem compreendê-lo? Será que conseguem ver Deus? Será que alguma vez alguém viu Deus? Sim. Quando eu venho a este lugar, a esta terra, eu conto esta história. A história a que posso chamar de a prova do eu superior. Alguns acham que estas histórias são simplesmente fábulas. Mas esta história não é uma fábula. É real, verdadeira. E aconteceu num lugar não muito distante daqui. Uma vez mais, eu gostaria então de falar acerca do profeta Elias. Esse é o único registro que existe da ascensão de um ser humano. Qual o aspecto que uma ascensão poderá ter? À medida que, em poucos minutos, a alma se revela, permitindo que parte de Deus se mostre. Meus queridos, há todo um sistema de crenças que faz com que vocês acreditem que quando morrem, quando respiram pela última vez, se houvesse uma fotografia esotérica que se tirasse desse momento, poderiam ver a mão de Deus estendida para dar a mão à vossa alma. Mas na verdade não é isso que seria fotografado. E é isso que eu gostaria de voltar a rever. Consegue imaginar esse dia? A realidade desse momento em que o mestre que iria ascender vos diria que o iria fazer. Gostaria que fizessem de conta por alguns momentos que são um outro homem, Eliseu, e Eliseu servia Elias. Digamos que era seu aprendiz. Imaginem então que são esse aprendiz. Imaginem que Elias chega perto de vós e diz: eu gostaria que tomasses nota e que registasses o momento da minha ascensão que eu acabo de escolher.
E normalmente os seres humanos não estão cientes dessa escolha, mas os mestres que caminharam pelo planeta eram diferentes. E Elias trabalhava numa vibração muito elevada, com uma sabedoria muito grande, e sabia quando estava na hora de partir. Como é que vocês se sentiriam mediante essa informação se fossem Eliseu? Será que iriam implorar para que Elias não partisse? Ou será que iriam honrar a decisão? E Elias e Eliseu existiam com profundo amor por Deus. Havia então uma sabedoria, um entendimento em tudo isso. E quando chegou o momento, Elias permitiu-se espaço para dar início ao processo e permitiu que Eliseu observasse, testemunhasse e tomasse nota do que aconteceu. Assim, esta é efetivamente a única ascensão que ficou registada na história da humanidade. E se isto vos parece real, então prestem muita atenção, porque eu vou mostrar-vos como é o eu superior. No solo, no pó da terra, Elias esteve de pé, permitindo que se desse início a um processo em que uma luz tão brilhante quanto o sol aparecesse exatamente onde ele estava, de pé. Uma luz tão brilhante que quase não se conseguia vislumbrar, de tão brilhante. E Eliseu quase não conseguia escrever com tanto brilho. E eu nunca expliquei esta história com tanto detalhe. Eliseu estava comovido, quase não conseguia falar nem escrever, porque sentiu essa luz. Ele conhecia essa luz. Sabia que era a luz de Deus. Estava a ver algo. Estava a ver a alma de Elias. E continuou a observar. E continuou a tomar notas. Eu gostaria de pausar aqui esta história para dizer e perguntar: quando é que a mão de Deus se estende para pegar na de Eliseu? Não foi isso que aconteceu, porque Deus já existia dentro de Elias, sempre presente. Simplesmente o eu superior mostrou-se. E esse é o aspecto que tem. E muitos dirão: então, esse era o aspecto de Elias? Ou será que era o aspecto de o arcanjo São Miguel, por exemplo? Ou outra pessoa qualquer? A resposta é sim. A resposta é igual para todos. Se vocês pudessem ver aquilo que existe dentro de vós com os olhos com que Eliseu viu Elias, vocês iriam ver a mesma luz. Não é à toa que vocês se chamam trabalhadores de luz. É por causa disso. E a história não terminou ali. Houve muita coisa, muitas metáforas, tanta coisa que havia para observar à medida que Elias começou a elevar-se no seu veículo, na sua Merkaba, ou Merkavá. E essa palavra, que significa partir num veículo, significa precisamente o aspecto que tem o eu superior nessa fase. O veículo no qual se movimentam os seres humanos. Foi isso que Eliseu viu.
E viu também 3 cavalos que representavam uma trilogia tão importante. O 3, o catalisador de Deus. Que aqui existem tantas metáforas. Tantas metáforas, tanta luz. E Eliseu, imerso nesse amor. E gostaria de falar também acerca dos dias de escuridão que se seguiram para Eliseu após ter testemunhado tudo isso. Tinha acabado de ver algo tão majestoso e registou, escreveu o melhor que pôde acerca da experiência. E ainda hoje podem lê-la no Antigo Testamento. O primeiro humano a testemunhar o processo da revelação do Eu Superior. Aqueles que estudaram a história de Elias e Eliseu sabem que ele pediu ao seu mestre, Eliseu pediu ao seu mestre Elias se podia ficar com o seu manto. Na verdade, essa palavra significa a sua sabedoria, a sua presença, que permitiria que Eliseu desse continuidade, tanto quanto possível, àquilo que eram os ensinamentos do mestre. E se estudarem a história de Elias e Eliseu, irão compreender que Eliseu foi um grande homem que deu continuidade à linhagem, à sabedoria de Elias. E isso foi algo que o mudou para sempre. Sabiam que ele acabou por ficar com o cabelo todo branco no momento que testemunhou Elias em ascensão? Isso não está escrito nos livros, mas porquê que isso havia de acontecer? Ele não envelheceu, ele não teve medo, mas esteve realmente na presença de uma energia multidimensional que mudou a ele próprio profundamente. É quase como se ele tivesse estado do outro lado do véu por alguns instantes. Meus queridos, é isso que existe dentro de cada um de vós. E é por isso que Eliseu pôde testemunhá-lo, para que pudesse registar esses momentos em que a humanidade descobre que o Deus monoteísta existe dentro de si. E cada um de vós que escuta esta mensagem tem tudo isso dentro de si. Conseguem imaginar essa quantidade de luz em vós? E a moral desta história, o objetivo de vos estar a contar esta história, é que a ascensão aconteceu com os seres humanos na Terra, sendo que o ser humano é detentor do veículo que lhe permite ascender àquilo que é o céu ou aquilo que lhe quiserem chamar. Portanto, é o contrário do que possam pensar, não é a mão de Deus que se estende para o ser humano. É o ser humano que se propulsiona e se estende até ao infinito. A infinitude daquilo que era. Foi isso que fez Elias. E é assim que o ser humano é de tão sagrado. E é importante que tenham estado aqui a ouvir esta história, porque imaginando que vocês são Eliseu, a tomar nota desta história, é importante que compreendam que não é Elias que era mais especial do que Eliseu. Os mestres vieram dar o seu exemplo para que todos pudessem observar, para que todos pudessem saber o que existe dentro de si próprios. Todos os mestres do planeta disseram que aquilo que eles faziam, todos os humanos podiam fazer também. E há uma razão pela qual isso foi dito assim. Foi apenas para que todos compreendessem que têm Deus dentro de si. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus dentro de vós já foi provado e que aconteceu aqui. Esta é a vossa linhagem, na verdade. E o que é que sentem em relação a isso? Um pouco por todo o mundo.
Eles conhecem a palavra Merkaba, o veículo de luz. Essa carruagem lindíssima que vos conduz ao lugar onde existe o Criador. Como voltar a casa. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Há neste lugar uma energia que vocês conseguem sentir e tocar. E isso é intencional. As almas antigas chegam agora ao fim deste dia, ao final dos ensinamentos, e começam agora a ponderar tudo o que foi dito, juntos, numa canção de amor. Há benevolência aqui. Há o bem e a harmonia aqui. E isso é o que acontece frequentemente quando se juntam almas antigas, juntamente com outros que pensam da mesma forma. A comitiva de que falo mudou. Muda com cada um de vós. Com as atitudes, a compreensão, a sabedoria que adquirem. Gostaria então de deixar-vos uma canalização que fala acerca da nova luz. E esta canalização será um suplemento de tudo aquilo que o meu parceiro disse hoje aqui. Meus queridos, tudo o que eu vos digo é sempre boas notícias. Gostaria que compreendessem a razão pela qual dispensamos estas canalizações. Fazemo-lo porque há algo a dizer. Nesta fase da vossa história, que é diferente de qualquer outra fase anterior. Há centenas de anos que há mensagens canalizadas e já falamos acerca disso também antes. Mas esta mensagem é diferente. E eu encontro-me no lugar que precisa de escutá-lo. Precisam de ouvir isso de forma a que o coração comece a relaxar, sabendo que há realmente um plano a operar-se. Uma nova luz. O que será? O que será essa nova luz? Se a luz é uma metáfora e a escuridão também. Metáforas para diferentes tipos de consciência no planeta. Eu não preciso explicá-lo aos seres humanos. Ao longo do tempo vocês já viram o mais escuro da escuridão e já viram a luz mais brilhante de toda a luz. Meus queridos, quando vocês pensam naquilo que é belo e divino, quando pensam na inocência de uma criança, vocês sentem o vosso coração a aligerar-se e a preencher-se de uma luz lindíssima, de uma elevada consciência de benevolência, de beleza, de harmonia. É dessa luz que falamos. E a sombra, a escuridão, é exatamente o oposto disso. O que é que acontece numa sala escura quando vocês acendem uma vela? A escuridão simplesmente deixa de existir. Assim, a luz sempre foi algo que é superior à escuridão. Vence sempre a escuridão se houver luz suficiente para iluminar a escuridão. A escuridão é algo que representa uma baixa consciência associada à escravatura, à morte, associada àqueles que não compreendem
o elemento básico que é o amor. Vocês já viram de tudo. A humanidade sabe o que é a luz e o que é a escuridão. Há muitos anos atrás, este planeta começou a preparar-se para a grande mudança. Meus queridos, vocês têm livre-arbítrio. Mas quando o elemento inesperado começou a acontecer e a surgir nos anos 80, sendo que um dos governos que existiam desapareceu, foi a partir daí que vocês deram um salto. Foi aí que vocês começaram a grande mudança. Foi quando vocês dissolveram aquilo que poderia ter vindo a ser o Armagedão. E foi nessa altura que o planeta começou a mudar. Gostaria então de recordar-vos do que aconteceu. Quando eu cheguei ao meu parceiro, há 28 anos atrás, as primeiras notícias que eu lhe trouxe são as mesmas novidades que podem ler na primeira comunicação. Eu disse-lhe que não iria haver um Armagedão. E há tantos anos atrás, nessa altura, foi difícil de acreditar que assim seria. E, no entanto, foi precisamente assim que as coisas sucederam. E depois comecei a falar-lhe de um serviço magnético. E as pessoas sempre se questionaram sobre o porquê de Cryon representar um serviço magnético. Porque comigo eu trouxe aquilo a que eu chamo de o grupo que trabalhou sobre a grelha. Tratando-se, neste caso, de traduzir a ideia para uma linguagem linear, de forma a que possam compreendê-lo. Um grupo que literalmente vinha transmutar, mudar a grelha magnética do planeta. E em canalizações que dispensámos, explicámos que o norte verdadeiro iria mudar. O norte magnético iria mudar mediante aquilo que vem nas vossas bússolas, porque o magnetismo do planeta teria de ser ajustado de forma a criarem aquilo que é a física da base de uma nova consciência. Foi há 28 anos atrás. E nessa altura ninguém compreendeu a aliança que existe entre a física e a consciência. Aqueles que ouviam as canalizações até o ridicularizavam, porque não o compreendiam. Hoje em dia há toda uma nova área de estudo que se dedica a compreender a ligação entre a física e a consciência, estudando em que a física influencia a consciência e em que a consciência influencia a física. Trata-se mais do que uma implicação, trata-se toda uma aliança entre ambos. E por que não? Como é que poderia ser de outra forma se vocês estão em aliança com tudo o que está em vosso redor, tal como dissemos antes? Vocês são feitos dos materiais com que se construíram as estrelas. Tudo o que vocês são faz parte de tudo o que é, tudo o que existe. Assim, vocês não existem de forma isolada, como seres isolados, a caminhar pela Terra de forma distinta, separada da mesma. Vocês fazem parte até da química da própria Terra, da física do universo. E o vosso planeta tem atributos específicos que têm a ver convosco. A grelha magnética teve então de mover-se, mudar, de forma a que pudesse permitir a grande mudança que vocês estavam prestes a experienciar. E assim aconteceu. E quando chegaram a 2002, o grupo que veio trabalhar a grelha magnética partiu, uma vez que esse alinhamento estava completo. E uma vez que vocês conseguem medi-lo com as vossas bússolas, conseguem validar esta informação. Podem voltar atrás nos registros da época antes e depois dessa altura e verificar se a grelha magnética se moveu. E realmente aconteceu isso de forma até muito mais rápida, acelerada do que poderiam esperar. E isso explica coisas que ainda hoje
Muitas pessoas não compreendem. Do you remember a time Lembram-se de uma altura em que os cetáceos, as baleias, all over the planet estavam a espraiar-se por todo o planeta? by the hundreds Eram centenas delas, and families of whales famílias inteiras que iam parar dar à costa, wash up on the beach? aparentemente, simplesmente dando à costa por nenhuma razão aparente. E muitos humanos, com boas intenções, tentavam empurrá-las de volta para o mar, Whales would go in a circle mas as baleias acabavam por andar em círculos e voltavam a espraiar-se noutro lugar. That's because whales navigate Isso porque as baleias navegam de acordo com aquilo a que chamam de magnetite. whales have built-in compass Ou seja, as baleias têm bússolas internas. that move so much E uma vez que a grelha magnética movimentou-se tanto, mudou tanto, algumas das rotas de migração das baleias acabam por fazer com que elas acabem nas praias, em vez de seguirem as linhas que percorrem a costa. episode stop. E sabiam que tudo isso passou? Repararam que já não acontece com tanta frequência? Does the magnetic shift Porque, entretanto, essa mudança da grelha magnética parou. to the degree it has? Deixou de mudar tão rapidamente. An entire generation E toda uma geração de baleias relearned the path. reaprendeu os caminhos. I'm just giving you the episodes E isto é apenas um episódio que explica aquilo que eu vos vou dizer. Tudo isso foi feito em proveito do momento presente, em proveito de todos vós, porque a física do planeta tinha de mudar para a nova consciência ter lugar. We've talked about the field, E falámos acerca do campo. spoken of it, E ainda hoje o meu parceiro falou acerca disso. to increase. O campo que está a começar a aumentar. Field is physics O campo que together é física, que tem uma propensão para a harmonização de energia, one of them sendo que uma dessas energias é a consciência. may have seen physical explanations E se calhar já plays of the field. compreenderam a explicação física do campo, mas, tal como eu disse, vocês estão relacionados com toda a física. E isso quer dizer que essa física está agora a funcionar como uma aliada vossa, de uma forma mais evidente do que anteriormente. E estes são apenas dois aspectos, porque há mais a dizer sobre isto. E no que toca às coisas que são sagradas, elas estão a começar a revelar-se. Mais coisas estão a surgir. E mais pessoas, um pouco por toda a Terra, estão a começar a ser muito mais receptivas a novas ideias acerca de quem são, saindo, abandonando paradigmas antigos que lhes ensinaram. E isso está a acontecer um pouco por todo o planeta. E, meus queridos, vocês poderão não estar a ver isso e saber disso, porque isso não dá nas notícias. E os sociólogos sabem que assim é. A história irá demonstrá-lo também mais tarde. Essas são coisas que mudam lentamente a nível pessoal para todos os humanos. I sit in a theater in Israel, Eu encontro-me num teatro em Israel, old souls rodeado de almas antigas hear this information, que vieram aqui escutar esta informação. Sabem quem são, who believe in that which is esoteric. que acreditam naquilo que é esotérico God is inside. e que Deus está dentro de si, Doctrine is inside. que a doutrina existe dentro de si, Prophets que os profetas encontram-se dentro de si all of the information e que toda a informação acerca do regresso already happened. dos profetas nesta fase de mudança realmente já está a acontecer, porque eles existem nesse campo, nessa grelha, fazem parte da consciência. Será que já chegaram a essas conclusões por vós próprios? Já compreenderam que o regresso dos vossos profetas chega na forma
desta nova grelha? Já pensaram nisso? Não se trata dos profetas virem aqui sentar-se numa cadeira. Todos eles estão nesse campo. E qual seria a melhor forma de ajudar a humanidade do que estarem assim no campo, para não estarem disponíveis apenas a uma secção, uma porção da humanidade? Este realmente é um pensamento muito avançado, não é? E há muito mais aqui. Uma nova luz. Uma luz que nunca existiu aqui antes. E vamos então itemizar aspectos dessa luz. A luz é mais poderosa agora do que alguma vez o foi antes. Se vocês acenderem um fósforo num quarto escuro agora, alma antiga, até o fósforo sabe quem vocês são. E produz uma chama ainda mais intensa, acendendo todo esse quarto. E antes de esta fase, na velha energia, o fósforo teria produzido uma pequenina chama numa sala ou um quarto muito grande. E ninguém teria notado essa luz. Esta tem sido a vossa experiência nesta luta desigual entre luz e escuridão. Verdadeiramente, a escuridão tem dominado este planeta e eu não preciso explicá-lo a todos vós. Vocês passaram por tudo isso. Tiveram de se debater com essa escuridão. E agora, esta nova luz chegou. E pode ser que ainda não acreditem nela. Poderão ainda não ter sentido essa nova luz, mas ela está a começar a revelar-se. A luz é mais poderosa hoje em dia do que alguma vez foi. Independentemente do que possa acontecer, se vocês continuarem neste trilho, neste caminho, a luz irá vencer. E o que é difícil é o seguinte: vocês ainda estão a começar e ainda não acreditam. Eis outro atributo. A luz está a começar a liderar, a mostrar o caminho. Quando vocês acendem esse fósforo, precisam apenas de um bocadinho de luz e obtêm apenas um pouco de luz. Mas quando ligam um holofote ou um farol, a luz espalha-se por todo o lado, iluminando tudo em vosso redor. Então veem claramente o caminho, porque tem uma luz nova a acender-se. É realmente uma nova luz. E o que é que isso quer dizer em linguagem comum? Significa que a vossa intuição está mais afinada e eficaz do que nunca. É a vossa intuição que vos permite avançar por entre aquilo que possa ser a escuridão, ajudando-vos a decidir o que está certo ou errado, o que é bom ou mau, o que é apropriado ou não para cada um de vós. Imaginem então uma intuição que se acende e ilumina o caminho de forma inquestionável. Quantos de vós já experienciaram isso ultimamente? Se não acreditam, então não o terão experienciado. Ponderemos então mais um atributo. A luz contribui para a evolução da consciência humana. Metaforicamente, é o que expõe as coisas que vocês não viam até aqui. E se tiverem só um fósforo, poderão caminhar de forma um pouco perdida e a tropeçar sobre as coisas. Mas quando há uma luz forte, vê-se claramente as coisas que sempre existiram na escuridão. Novas ideias que nunca foram experimentadas antes. Processos que nunca foram ponderados anteriormente. Coisas que são novas. E que quando vocês contemplam essas coisas, dizem: por que nunca nos lembramos disto antes? Coisas que vão funcionar hoje em dia, que não teriam funcionado antes. Porque a luz está a começar a expor tudo isso. Novas formas de pensar, novas ideias.
novas formas de fazer as coisas funcionar que nunca funcionaram antes. A grelha magnética e o campo a trabalhar em conjunto, fazendo com que o ser humano avance na sua harmonia. E são vocês que têm o fósforo na mão, trabalhadores de luz, alma antiga. Será que vocês vão deixar que o fósforo se transforme no farol? Ou será que vão receder à história daquilo que sempre foi, daquilo que funcionava e do que não funcionava anteriormente? Será que estão prontos para mais um aspecto, um atributo? Eis alguma coisa que nunca aconteceu aqui antes, poderão dizer. Cryan, não pode ser, esse atributo é impossível. Mas essa nova luz é autorregeneradora. Ela cria mais de si própria. Pensem nisso. Pensem no que seria estarem debaixo de um holofote. Sendo que de repente acendem-se outros focos em vosso redor, porque a luz cria mais luz, para que todos possam ver e cada vez mais pessoas possam ver mais luz, de forma a que essa sala, esse quarto onde estiverem, se torne tão repleta de luz que quase não se consegue ver tão brilhante. É como se estivessem a ser conduzidos por um anjo e poderão dizer: como é que é possível a luz criar-se a si própria? Como é que a luz se pode multiplicar? Pode-se multiplicar devido à nova física, meus queridos. Queria então que compreendessem o seguinte: nós sabíamos que isto iria acontecer, e por isso é que vocês estão a testemunhar o que hoje em dia testemunham. A luz consegue replicar-se, criar-se a si própria. E dou-vos o último atributo agora então. O quinto atributo. A luz permite que os outros vos vejam também. É impossível vocês esconderem-se. Já não se podem esconder, porque se vocês forem um ser humano equilibrado, com o coração cheio de amor, é impossível esconderem-se. E primeiro os outros poderão perguntar: sente-se bem? Parece um bocadinho diferente. Parece que mudou, já não é a mesma pessoa. Parece uma pessoa mais relaxada, tranquila, talvez mais do que deveria. E vocês dirão: pois é, eu sabia que não ia conseguir esconder isto por muito tempo, porque a luz está a gerar-se a si própria. Diante de cada um de vós, as pessoas irão perguntar: quem são? O que é que fizeram? E o que é que vocês vão responder? É fácil. É só uma questão de dizer sempre a verdade. Digam a verdade. Digam: eu sinto-me diferente, tenho uma nova atitude em relação a Deus, em relação a mim. Não se trata de algo religioso. Não é uma religião. A espiritualidade é algo muito pessoal. Poderão dizer: afinal, Deus é maior do que eu julgava. Podem responder: sinto-me em paz. E sinto o amor dos mestres como se estivessem aqui na Terra, em mim. Isso faz com que eu já não me preocupe tanto. Estou a aprender a lidar com desafios que até aqui eu nunca teria sido capaz de lidar com eles. Se disserem isso a um amigo ou a um vizinho, eles não vão fugir de vocês. Agora, se disserem: eu descobri uma nova religião, aí sim eles irão fugir. Porque aquilo que vocês têm é muito pessoal. A vossa luz. A luz está a vencer. E é isso. A razão pela qual nós dissemos que este grande país, por pequeno que seja, com tantas culturas e línguas a coexistirem aqui, vocês irão testemunhar uma grande mudança na situação que vivem e experienciam hoje aqui, que não esperam vir a testemunhar. Irão ver aqueles que irão surgir com ideias que vocês nunca ouviram antes.
Ao longo de tantos anos, vocês nunca ouviram nada assim. E ao longo desse percurso vocês irão pensar, mas de onde é que vieram estas ideias? Porquê é que não nos lembramos disto antes? Porquê é que ninguém foi suficientemente inteligente para descobrir estas respostas? E nessa altura saberão que eu tenho razão no que digo, porque nós já ouvimos antes. Com uma consciência mais elevada, produz-se mais luz, uma luz mais radiante, sendo que a nova luz serve-vos. Mesmo agora já está ao vosso serviço. Eu digo-vos qual é o catalisador principal. Vocês. Será que acreditam ou não? E dizem, Cryan, eu quero acreditar. É sério que eu quero acreditar. Ainda bem, então mostrem-no. Será que vão sair desta sala iguais ao momento em que entraram? Ou será que vão sair com mais luz? Não faz mal, não dói, não é desconfortável, não é fora de vulgar. E as pessoas respeitam o equilíbrio. Vocês podem estar rodeados de muitas pessoas em desequilíbrio. E nesse momento a vossa luz irá irradiar e criar mais luz. E as pessoas vão reparar em vós. As pessoas irão notar quem vocês são, mas de uma forma benevolente. Vão olhar para vocês e vão ver alguém que é amável e que os faz sentir em equilíbrio. E porquê? Porque todos sentem o mesmo amor de Deus e ao senti-lo irão finalmente amar-se a si próprios. Finalmente. Sentindo que são dignos, merecedores de aqui estar. Essa é a mensagem de Cryan. E haverão muitas mais. E por agora, meus queridos, não tenham medo do amor de Deus. Não temam o amor de Deus. Vocês foram a civilização que expôs a ideia de um Deus Uno. Agora, mostrem também o que é que este Deus Uno pode fazer nesta nova energia. Almas antigas por todo o planeta escutam esta mensagem. A mesma mensagem se aplica a todos eles também. E é por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês vieram. Eu já o vi a acontecer antes. Vocês estão sob controle da velocidade, segundo a qual todo este processo pode acontecer, e muito poucos de vós conseguem produzir uma grande mudança mediante aquilo que conseguirem fazer convosco próprios. Esta é uma mensagem lindíssima. Não sentem que chegou até vós através desse Deus Uno? Com tudo aquilo que vocês sabem, com tudo aquilo que aprenderam da vossa linhagem, sabem que Deus irradia sobre toda a humanidade, agora mesmo, numa luz que não existiu antes, não desta forma. Porque vocês estão preparados, prontos para isso. Pensem em tudo isto. E assim é.